Sabe aqueles dias em que você acorda e já se sente sem energia, mesmo tendo dormido por horas? Pois é, não é só você. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos e as pessoas têm sim se sentido cada vez mais cansadas. O que muita gente não sabe é que dormir não é o único descanso do qual precisamos. Existem diferentes maneiras de descansar o corpo e acalmar a mente, e todas são importantes. Se sentir relaxado vai muito além de simplesmente deitar e colocar pepinos sob os olhos como se você estivesse em um episódio de White Lotus. Tem a ver com entender que o nosso corpo tem limites. Eu sou a Miviki. Eu sou o Vitor Krieger. E no programa de hoje a gente vai falar sobre tipos de descanso, pode ser? Pode ser. E aí, pessoal, tá começando o Pode Ser, e no programa de hoje a gente vai falar sobre tipos de descanso, um assunto muito legal. E quem vem comigo nessa conversa é o Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, tô aqui de novo, galera. Já quero minha carteira profissional do Pode Ser. É isso, já é de casa. Eu acho que a gente já pode colocar uma terceira cadeira aqui. Só mutar de férias. Descansando. É exato, né? Descanso merecido. Enquanto isso, o Vitor vem aqui me ajudar. E eu acho que a gente já pode fazer aqui um trio. Isso, verdade. Não oferece muito não, que semana que vem eu já chego com a cadeirinha aqui nessa ponta. Perfeito. Eu adorei a ideia. E, Vitor, hoje a gente vai falar, então, sobre tipos de descanso. Um assunto... só de falar tipos de descanso eu já me sinto... Vontade de... vontade de descansar, né? Vim até aqui, assim, ó, com essa blusa quentinha, porque... Tem nada melhor do que descansar no frio, né? Principalmente no frio, né? É verdade, a gente já tá entrando aí nesse climinha mais frio aqui em São José. E para começar esse assunto, Vitor, eu queria perguntar para você como é que você descansa? Olha, eu vou relembrar uma outra participação que eu estive aqui. Você me falou sobre uma coisa, eu falei que chegava no final de semana eu tava exausto de me comunicar e que isso acabava atrapalhando minha convivência com a família ou com amigos e tudo mais, porque eu não queria ver ninguém. Então, no final de semana é o meu dia de descanso, só que eu acho que tá faltando algumas coisas. Talvez depois desse episódio eu comece a repensar o que eu devo fazer melhor para não acordar indisposto. Às vezes a gente não acorda com aquele pique que a gente tem que ter, né? A gente fala com muitas pessoas, tem que estar sempre com um sorriso na cara, né? Às vezes você não tá com um bom humor, mas tem que dar aquela forçadinha, né? Porque ninguém é obrigado a sofrer aquilo que ela nem sabe pelo que você tá passando, né? Verdade, mas verdade. Pra resumir, adoro descansar no meu sofá assistindo uma boa série. E você? Ai, adorei. Eu percebo muito, Vitor, que eu descanso quando eu tô em contato com a natureza. Por exemplo, eu adoro ir em parque, adoro visitar os parques públicos aqui da nossa cidade. E assim, um domingo pra mim no parque, lendo um livro... com pé na grama, né? Nossa, pra mim é perfeito, assim, eu me sinto descansada, me sinto renovada pra começar a semana. Aliás, isso é muito interessante, porque você falou de ir ao parque, parece que, como que ela também vai descansar indo ao parque? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Que às vezes você acha que descansar é só dormir, mas não é isso. Exatamente, coloca em caixa alta isso aqui, Thiago. Descanso não é só sobre dormir. E eu acho que a gente confunde muito isso, né? Achar que se a gente teve... Lógico, é muito importante a gente ter uma boa noite de sono. Se a gente não dormir bem, provavelmente você vai acordar se sentindo cansado. Mas o que a gente bem disse no começo do programa é que às vezes acontece o inverso. Você dorme ali, né, as 8 horas que você precisa, você dorme o suficiente e ainda assim você acorda cansado. E isso é porque nem todos os tipos de descanso estão atrelados ao sono. E é sobre isso que a gente vai falar pra vocês aqui. Sabe quantos tipos de descanso existe, Tânia? Quantos? São 7. E eu já não sabiam fazia disso? ideia. Eu também não pra fazia. Pra mim, descanso era uma coisa única. Eu também achava que era deitar no sofá e deixar o corpo ali relaxando. Eu achei que isso já era o suficiente. Perfeito. E a gente vai falar para vocês um pouquinho desses tipos de descanso, mas antes disso, eu acho interessante a gente trazer aqui para vocês alguns textos, né, alguns dados. E a nossa era vem sendo muito conhecida por ser a era do cansaço, a era dos exaustos, né? E por que a gente tá assim? Então a gente
gente já fez um episódio sobre a economia do cansaço já, né? Perfeito, exatamente. Já fica aí essa dica, né? Essa pauta, a gente falou sobre economia, sobre a sociedade do cansaço, que é justamente uma teoria que o filósofo, né, coreano Byung-Chul Han, ele traz, que é essa ideia de que na nossa sociedade só é bem sucedido quem produz muito. Então a gente não tem descanso, e até mesmo quando a gente tem descanso, a gente se sente culpado. E isso tem até alguns nomes que são legais, vou trazer aqui para vocês, que é, por exemplo, algumas décadas atrás, a gente tinha a sociedade disciplinar. Então, onde as pessoas, onde a palavra que ditava ali as coisas era disciplina, obediência. Então ali você tem que bater ponto, você vai ter um chefe, você tem que respeitar, se você não respeita você é punido. As empresas trabalhavam muito com esse sistema, né? Que o chefe era ali aquela palavra superior e todo mundo tinha que obedecer, todo mundo tinha que abaixar a cabeça, e muitas vezes os trabalhadores não tinham nem direitos, né? Não tinham direitos trabalhistas, não tinham direito a descanso, enfim, várias coisas. E hoje, não, a gente tem, enfim, os nossos direitos, a gente tem mais uma abertura, né? A gente tem até mesmo, muitas pessoas começam a empreender, né? Só que agora, o que rola na nossa sociedade é a questão do sim, nós podemos, que é muito aquele yes, we can. Muito esse ditado norte-americano de que nós podemos tudo, trabalha enquanto eles dormem, e a gente é o chefe da gente mesmo. Só que o que acontece quando a gente é o chefe da gente mesmo? A gente vira o carrasco da gente mesmo. E a gente trabalha pelo chefe, pelo funcionário e por quem mais precisar, né? É isso, e a gente se culpabiliza nos momentos de descanso. Sim. Quantas vezes a gente não deita no sofá, né, pra assistir uma série, pra fazer o que for. E a cabeça, ó. Nossa, eu tinha que estar fazendo aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro, eu tinha que começar um novo curso, eu tô ficando pra trás. Péssimo, gente fica, né? Exatamente. Isso com certeza não faz bem para as pessoas, esse estilo, esse ritmo de vida, né? E é por isso que a gente resolveu trazer esse tema, porque as pessoas precisam entender a necessidade de ter um bom descanso, né? Como a Dami diz, talvez o sono não seja o suficiente. Perfeito. Tem mais informações sobre esse texto, então, Tami, que você achou interessante? Perfeito. A gente tem um dado sobre, né, na verdade, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que estima que 40% das pessoas economicamente ativas sofrem de burnout. 40%. Aliás, burnout, né? Tipo, é a palavra da vez, né? E recentemente, inclusive, saiu uma pesquisa falando sobre a quantidade recorde de pessoas que estão se demitindo, né? Não estão sendo nem demitidas, elas não estão mais esperando por isso. Estão cansadíssimas da situação de trabalho, ou porque não se sentem felizes com aquilo que estão fazendo, ou porque não estão se sentindo realizadas, né? Mas talvez bastasse um pouquinho de descanso para que tudo mudasse, né? Talvez essas pessoas estavam exaustas e não estavam conseguindo se recuperar desse cansaço físico, mental, né? Perfeito. Quem sabe, talvez pessoas perderam a oportunidade simplesmente por não terem ouvido o nosso Pode Ser. É verdade. E a gente tem até já dados que comprovam o contrário, né? Funcionários, né, trabalhadores bem descansados rendem e produzem muito mais. Então, falamos sobre isso também aqui já. Falamos. Gente, a gente fala sobre tudo que é importante. Exatamente. Só que, olha, esse programa não é pra ficar falando de cansaço. A gente já falou sobre cansaço, a gente já falou sobre burnout. Nesse podcast, a gente quer falar sobre descanso. A gente quer falar sobre coisas boas, sobre coisas que vão ajudar a gente a levar uma vida mais leve, né, Vitor? Inclusive, por nesse favor. Podcast a gente não vai nem ter meia hora, a gente vai fazer 10 minutinhos só, brincadeira. É isso, nos outros 20 a gente vai descansar junto com vocês. Tami, a gente tem eu falei que a gente tinha 7 tipos de descanso. Vamos falar para as pessoas? A gente tá com um tempinho um pouquinho corrido para esse bloco, mas eu acho que dá pra gente ir adiantando um pouquinho o assunto, né? Tá certo. Porque às vezes a gente prepara tantas coisas para vocês e a gente não consegue falar tudo muito rápido. É isso. Aqui, reivindicação, mais tempo pro nosso Pode Ser. É verdade. Vamos lá, olha só. Não é só dormir, há 7 tipos de descanso. Conheça-os e relaxe-os de forma certa. Essa daqui é uma matéria da CNN Brasil, para quem quiser depois dar uma conferidinha e ver se você pode se adaptar de alguma forma, né? Vamos lá, eu leio um pouquinho, você lê um pouquinho, pode ser? Pode ser.
Vamos lá, vamos começar então pelo descanso físico, que é o mais clássico, né? É o tipo mais conhecido, é o mais associado ao ato de descansar. Esse descanso físico ele pode ser ativo, praticando as atividades, como a Tami falou, ela gosta de ir ao parque, dar uma passeadinha por ali, parar, ler um livro. Tenho certeza que ela também lê um livro debaixo de um pé de árvore. Ah, eu faço isso. Por que isso é importante, o descanso físico? Ele estimula a circulação, a flexibilidade, a gente se movimenta, né? Então, a gente bombeia sangue, bombeia oxigênio para o cérebro, né? Então, ele é interessante para que as pessoas recomponham toda a atividade, toda a energia do corpo, né? Perfeito. E aí, depois disso, a gente tem o descanso mental. Eu vou ler um pouquinho, daí você lê o resto, tá bom? Pode ser? Pode ser. A gente tem o descanso mental. Ele pode ser praticado em pequenas pausas durante o dia do trabalho. Inclusive, tem métodos, né? Se eu falei errado, depois você coloca o certo aqui, Thiago. Tem o método Pomodoro, né? Que é trabalha um tanto de tempo e depois você descansa mais um pouquinho, né? Isso. E aqui é indicado que, de preferência, de 2 em 2 horas, você tira essa pausinha ali daquilo que você está concentrado para fazer esse descanso mental. E uma outra forma de descansar a mente é manter um caderno ao lado da cama para anotar qualquer pensamento que esteja te atrapalhando a ter uma boa noite de sono. Olha, esse daí eu já não sei se eu conseguiria fazer, mas o outro do descansinho enquanto tá trabalhando, para mim parece mais fácil. E é importante também, eu gosto bastante de usar o sistema Pomodoro para fazer, porque você trabalha 50 minutos ali com foco, e daí 10 você tira para tomar uma água, para, né, repensar, para arejar a cabeça, e assim você percebe que nesses 50 minutos você é super produtivo, porque daí você, por exemplo, para de mexer no celular, e daí nesses 10 minutinhos que você tem, você olha o celular, vê se chegou alguma notificação, fica dá naquela essa pira, pausa. né? Exatamente, então é uma coisa que funciona muito. Esse próximo é legal, hein? É o meu, inclusive. Descanso mental? O sensorial, Descanso sensorial, o próximo. é isso. A gente eu acabou de uso falar de óculos, descanso né? mental. E você falou de dar esse descansinho. Geralmente, quando minha vista começa a forçar demais, eu saio, e o oftalmologista me ensinou uma técnica que é tirar o óculos e mirar no céu, longe, para descansar a pupila. Olha Resolve isso, demais. Eu não sabia disso, bom saber. E o descanso sensorial fala exatamente sobre isso. A gente usa muita... toda hora a gente tá vendo uma tela, né? A gente fica muito... preso, né? A essas coisas, né? Exatamente, muita luz, muito barulho. Então esse descanso sensorial é justamente isso. Você se dá um tempo sem barulho de coisa, sem ficar assistindo um monte de coisa, sem ficar grudado numa tela. Que aí, pro próximo descanso criativo, essa é mais a sua vibe, Tami. Eu adoro o descanso criativo. E esse descanso é muito recomendado, inclusive, para pessoas que trabalham muito com solução de problemas, que, enfim, tem que lidar muito com pessoas, muitas vezes. E para praticá-lo, né, basta se permitir, então, viver momentos ao ar livre e também outras atividades que possam estimular a criatividade. Então, talvez... uma atividade manual, por exemplo, artesanal, ou ir fazer uma trilha, né, ter contato com a natureza. Então, opções mesmo que vão te colocar em contato com coisas artísticas, com a natureza. Esse descanso criativo é que vai mesmo abrir a sua mente aí para outras coisas. Olha só, tem mais alguns, a gente falou 3, né, até agora. Isso. Então tem mais 4. Eu, se eu fosse você, não perdesse. Fica aqui com a gente vai para um rápido intervalo, né? É isso. E daqui a pouco a gente já está de volta, não é, Tami? Perfeito, Vitor. Até já. E aí, galera, a gente tá de volta com Pode Ser. Hoje a gente tá falando sobre tipos de descanso, então formas, né, pra você descansar, porque descanso não é só dormir. E olha, no outro bloco a gente falou de alguns exemplos de descanso. Ao todo a gente tem 7 divisões. A gente falou aí do descanso físico, do descanso mental, do descanso sensorial, do descanso criativo. E agora a gente tem mais 3, né, Vitor? O próximo... anunciamos errado, falamos que faltavam 4, são 3. São 3, é isso. A gente falou 4. O próximo é o descanso emocional. E você conta mais pra gente, Vitor? Conto.
O que é o descanso, o que é o descanso emocional, né? É uma prática de você se reservar um tempo do seu dia para expressar livremente os seus sentimentos. Muito comum em fazer isso em consultas psicológicas, psiquiátricas, ou até aquela conversa boa com um amigo legal, com alguém da família que você tem bastante intimidade, né? Pois Acho que tá valendo também. Gostei muito disso, né? Porque é um descanso que às vezes você desabafar ali com alguém que você gosta, com um amigo, compartilhar, é algo que já te deixa mais leve. E realmente isso que eu ia falar, a gente sente leve, né? É verdade. Olha só que legal. Eu, por exemplo, eu não sou muito adepto das consultas psicológicas, eu ainda não senti esse chamado, todos os meus amigos, pessoas da minha família fazem, me indicam, mas eu ainda não senti esse chamado. Mas eu adoro bater um papo com a minha família e com meus amigos. Olha só que legal. Você já tá descansando aí nesses momentos, né? Tô descansando, Perfeito. O próximo, então, é o descanso social. E daí, gente, às vezes a gente tem uma vida cheia de compromisso, né? A gente tem que ficar vendo gente o tempo inteiro e às vezes tem que, seja remotamente ou presencialmente, né? Mas o descanso social é quando a gente, né, aproveita os momentos ali livres para encontrar bons amigos. Então, assim, ter um momento, né, fazer uma atividade social que você vai gostar e vai se sentir bem. Eu amo. Esse é um dos meus preferidos. Esse é um que você gosta, né? Um momento ali com os amigos. Eu sou muito social. Isso é muito bom. E é legal falar que, por exemplo, mesmo quando as pessoas têm muita interação virtualmente, esse descanso social, ele também pode ajudar ou atrapalhar, depende, né? Às vezes, quando você, por exemplo, trabalha remotamente, mas você não tem contato com pessoas, às vezes o que você mais precisa é ali um sábado ir no cinema com os amigos, ir comer uma comidinha gostosa em algum lugar, né? Com companhias que você se sente confortável. Eu vi, inclusive, que você abrir a câmera do seu celular, do seu notebook, enquanto você está tendo aquela chamada de vídeo, né, numa reunião, já que você trabalha em casa, já ajuda o corpo a entender que você está tendo uma interação social. Olha, achei isso positivo. Então, dá pra gente ir se ajustando, fazendo a conta gotas, pelo menos, né, pra quem tem uma vida social muito corrida. Isso é muito Ao invés legal. de ficar com a câmera fechada, cuidando de mais um trabalho, não. Abre a câmera, se concentra ali naquele momento e acho que tá valendo a pena. É verdade. E Próximo, a gente tem mais um, o último. O descanso espiritual, que é proporcionado quando nós sentimos conectados com algo maior, profundo, sentimento pertencente a amor, propósito e aceitação, né? Que nada mais é do que você fazer a prática da sua fé, ou você tá ligado a algum ato maior, né? Algum ato comunitário, ajudando alguém, fazendo aquele descanso de, não obrigação, mas aquilo que te completa, né? Que te realiza como pessoa, aquilo que você acredita. Renova um propósito, renova né? um propósito, isso, perfeito. Perfeito. E, gente, é legal dizer aqui, então, reforçar que existem vários tipos de descanso, a gente acabou de ler eles aí pra vocês, e cada um deles pode ser benéfico para um tipo de pessoa, né? Então, às vezes você acha que você chega cansado em casa e você vai dormir, mas se você, por exemplo, passou um dia em que você trabalhou muito sentado, por exemplo, sem ver ninguém, sem alongar, fazer um alongamento sem se mexer, às vezes chegar em casa e ficar parado e ir dormir não vai fazer você se sentir recuperado no dia seguinte. Uma coisa que eu gosto do descanso físico, por exemplo, é que ele tem os dois lados. Ele pode ser um descanso físico, por exemplo, mais passivo, em que você realmente precisa chegar e dormir e descansar, como ativo também. Às vezes o seu descanso físico precisa ser de fazer uma atividade, correr, fazer algum esporte. Concordo, em absolutamente, né? Eu faço academia de manhã, por exemplo, e é um momento onde que eu me sinto muito bem, porque assim, eu tô extremamente concentrado no que eu tô fazendo ali. Então não existe absolutamente nada que invada a minha cabeça, sabe? Tipo, eu na correria, porque tem que vir pro trabalho, né? Mas assim, eu não fico preso também ao horário, assim, no sentido de tipo, preciso fazer muito rápido, não sei o quê. Mas eu tô ali concentrado, preciso fazer essa série, preciso fazer isso, preciso me concentrar no meu movimento, preciso me concentrar na minha respiração. Então, pensamentos aleatórios acabam não chegando em mim. E aí eu percebo que quando eu chego no trabalho, eu tô com a mente vazia, tô mais disposto, né? Quando eu não faço academia, eu percebo total a diferença. Olha, isso é muito legal. E daí, Vitor, eu aproveitei
e peguei umas curiosidades aqui. Tem uma rede de psicologia chamada Eureka. Eu até mandei um videozinho pra você, né? Tem uma rede de psicologia chamada Eureka que eles montaram, assim, um esqueminha muito legal pra falar um pouquinho. E se você fica confuso de qual descanso é melhor pra você, eles fizeram aqui, deram algumas dicas. Então, por exemplo, pra você que trabalha com o público, o melhor descanso pra você... o descanso que você precisa, na verdade, é esse descanso social, que é esse descanso sem pessoas, né? Lembrando que o descanso, ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Isso. Então, por exemplo, o descanso social, ele pode ser tanto você encontrar pessoas, quanto não encontrar pessoas. Então, por exemplo, se você trabalha muito com o público, você tem, então, programas ali em que você vai poder ficar sozinho, ou então se rodear de pessoas que vão te trazer esse conforto, né? Que não vão demandar a atenção de você ou questões, é uma coisa que ajuda. Não é se excluir também, né? Porque tem pessoas que te recarrega, né? Que te faz sentir bem. Você não precisa se trancar dentro do quarto para não encontrar pessoas. É tipo, apenas estar junto de pessoas que te fazem sentir bem, que não te tragam obrigações, né? Que te façam sentir num local agradável. É isso, muito bom. Trabalho intelectual, para quem, né, então, trabalha muito usando a mente, pensando, desenvolvendo pesquisa. A Tami escrevendo texto o dia inteiro. Não, é isso. A gente, né, fazendo pauta. Enfim, a gente precisa de um descanso que é mental. Então, realmente ali, desligar as notificações do trabalho, ver uma série bobinha que vá fazer realmente a gente não ficar pensando tanto. Eu tenho 2 números, né, de telefone. Um é profissional e o outro é social. Deus sempre fala assim, se você quiser me pedir orientação sobre alguma coisa do trabalho, é nesse número. Se você quiser me chamar para ir tomar uma cervejinha, é nesse número. Então, quando eu chego em casa, eu não dou atenção ao número do trabalho. Ficou guardadinho, fechei a caixa. Isso é muito importante, né? Muito importante para desligar. E daí, por exemplo, quem faz um trabalho físico. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham realmente movimentando o corpo, trabalham com, por exemplo, limpeza, trabalham se locomovendo muito, o descanso, ele precisa ser um descanso físico que é passivo. Então, essas pessoas realmente precisam deitar numa rede, dormir, comer, receber uma massagem. Amo também. Não é? Receber uma mensagem. Geralmente, quem gosta de fazer massagem não recebe massagem. E como eu gosto de receber massagem, sou a pessoa que não recebe. Tá vendo? Só realmente essa teoria faz sentido, Vitor. A gente tem aqui o próximo, então, que é para quem faz um trabalho sedentário, ou seja, você que fica o dia inteiro na frente de um computador, que fica parado, que trabalha em escritório, esse descanso, ele precisa ser físico, mas ativo. Então, você vai precisar praticar um esporte, andar durante 1 hora, andar de bicicleta, precisa movimentar esse corpo. Eu adoro esportes também. Olha só, eu começo a entender que se eu estiver cansado, talvez não seja por falta de métodos de descanso. Porque boa parte dessa lista que você leu, eu costumo praticar. Eu adoro correr, eu adoro andar de bicicleta. Tá cumprindo aí. Tô cumprindo. Talvez o meu cansaço seja o natural, biológico mesmo, porque o corpo tem limites, como nós falamos no início do programa, Perfeito. né? E às vezes a gente tem uma rotina muito cheia, né? Cheia de tarefas, e até mesmo quando a gente tem uma rotina saudável, né? Mas se ela é muito cheia, se não tem um tempo de ócio, a gente também vai cair numa exaustão, né? Sim, exato. Pra gente fechar aqui, o último tópico é para quem trabalha online, né? Então, para quem trabalha muito com computador e tudo mais, esse descanso ele precisa ser um descanso que vai mais para o descanso criativo. Então, por exemplo, fazer atividades manuais, se você fica muito ali na tela, também ir lá mexer com uma cerâmica, fazer uma pintura, ter um descanso mais ao ar livre, descansar é tudo ajuda. De bom. Quero fazer todas as atividades. São ótimos, não é verdade? Eu também achei. Acho que eu nasci para descansar. Ai, eu adorei essa frase, Vitor. E a gente precisa fazer mais um intervalo, mas fica por aí porque a gente tem mais um pouquinho de informação para falar para vocês. Até logo. De volta com
pode ser bem assim naquele sentimento de Helena, né? A última vez que eu vim aqui, a gente falou sobre novelas, né? Foi mesmo. E agora, com esse tópico do cansaço, eu tô me sentindo total a Helena da Vera Fischer. Tô cansado, cancela essa consulta. Tô cansado, vou pra minha casa, tá ligado? Também tem a Renata no Jornal Nacional, que eu lembro muito bem disso. Sim. O Bonner perguntando pra ela, tá cansada, Renata? Ela fala, tô cansada, mas estamos atentos e vigilantes. E tem a nossa rainha do cansaço, que é a Luciana Gimenez. Exausta. Tá vendo só? A gente tem aí, a gente tem esse feeling, os né? Os memes prontos, o brasileiro é cansado. Brasileiro é cansado. Então significa que a gente tá trabalhando muito, a gente merece um descanso, Merecemos descanso com qualidade, inclusive. E aí... Para falar de descanso com qualidade, a gente precisa entender o seguinte, que às vezes a gente acha que é só cansaço, mas não é. Que é bobeira, né? Mas na verdade isso pode afetar muito o nosso organismo, pode trazer doenças, enfim. A gente separou um texto aqui da Terra, Portal Terra, né? É da Terra também, mas é do Portal Terra, não foi nenhum alienígena que escreveu. Que ele diz o seguinte, é uma entrevista com um neurocirurgião chamado Marcelo Prudente, que ele dá várias dicas interessantes aqui. E se você acha que é só cansaço, não é, olha só. O cansaço, ele não é pouca coisa. O descanso é imprescindível em nossa jornada, pois é uma peça fundamental para manter nosso corpo e nossa mente funcionando em harmonia. Sem ele, ficamos com a energia mais baixa, nosso sistema imunológico sofre alterações e principalmente entramos em uma condição de estresse elevado, experimentando constantemente emoções como a raiva, o medo e a impaciência. Gente, descanse. Ninguém quer viver do lado de pessoas assim, né? Tá vendo só? E a gente já falou aqui também no Pode Ser sobre como a sociedade às vezes parece que tá menos empática, sobre como parece que às vezes a gente tá com menos paciência, Sim. Como o discurso de ódio tem se aflorado muito. E olha aí como essas coisas estão também associadas ao descanso. Quando a gente não descansa, a gente aí, ó, mais estressado, com mais raiva, mais medo, impaciência. Sim. Olha isso, uma pessoa estressada, com medo, impaciência. Fala se não vai gerar situações ruins, não é? Exato, né? E aí, tipo, você chega ruim, já transfere isso pro outro, que também já fica ruim. E esse doutor explicou tudo isso. Ele falou que o estresse é o grande responsável pela produção do hormônio cortisol. E hoje sabemos que o bombardeio contínuo de cortisol no cérebro leva a uma diminuição crônica de neurotransmissores. O que os neurotransmissores fazem? São responsáveis por mandar todos os comandos para o nosso corpo, né? Tá, então, tipo, se a gente não consegue ter esse comando acontecendo de forma eficiente, a gente acaba tendo o quê? Estresse, o cansaço exausto, tudo desregulado, né? Inteiro, o corpo entende que você precisa descansar para que você possa ser reconfigurado, né? Perfeito. Acho que é isso, né, Vitor? As informações mais importantes que a gente tinha pra falar, né? Sim. Falar da importância de descansar, né? Não é bobeira, não é luxo. Descanso é uma necessidade fisiológica. O corpo tem limite. Exatamente. Acho que tá na hora da gente descansar já. Eu concordo com você. Acho que a gente, né, já trabalhou bastante hoje. É isso. Pra você que tá assistindo ou ouvindo a gente, bom descanso pra você também. A gente precisa descansar agora, independente de qual descanso for, né? Descansa ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, sei lá, né? É isso. Dá pra fazer também. Pra quem tá com cansaço físico, ouvir um podcast é ótimo pra descansar. É verdade. Bora então descansar? Bora. Vitor, muito obrigada pela sua participação hoje, viu? Volto sempre, assim que vocês precisarem, estou aqui. Pode deixar, a gente vai chamar, viu? Chame, por favor. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Até.